Oi, oi, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos para mais uma live, mais um conteúdo. Hoje eu tô mais animada do que nunca, porque eu amo falar sobre isso. Aliás, tudo que eu falo aqui eu amo, mas quando é sobre colocar a mão na massa, daí eu fico mais empolgada ainda do que o normal. Então eu quero te convidar agora para pegar papel e caneta e para você abrir o seu coração e a sua mente, porque senão você vai ter um surto que o conteúdo de hoje tá, demais, empolgante. Você deve ter visto nos stories, se não viu e vai assistir essa live gravada, está assistindo gravada no YouTube e no Facebook. Então você viu o tema, né? Que é como descobrir se a minha cliente está preparada para uma mudança radical. E caso ela não esteja, como é que eu faço para depois não ser culpada pelo resultado, né? Se você é dona de salão ou cabeleireira, já deve ter passado pela experiência tensa, né? Aquele momento épico da cliente olhando para você através do espelho e aí com os olhos simplesmente cheios d'água, ela pega, olha para você e fala o seguinte: tá muito curto, né? Ou se não fala isso, fala: você cortou mais do que eu pedi. E na verdade você fez exatamente o que ela te pediu, né? E isso não é uma coisa difícil de acontecer, né? A gente acha que é uma das coisas mais comuns que tem na área da beleza. Então agora imagina essa mesma situação com uma cliente que está querendo alguma coisa radical. Alguém que pediu uma transformação radical. E assim que você termina, você com todo o seu esmero, seu capricho, com a sua atenção, sua super técnica, né, sua boa vontade, você vai lá, faz tal qual ela te pediu. E aí ela vai embora murcha, você não entende por quê, afinal de contas foi ela que pediu, né? E aí ela sai triste, sai chateada e depois você fica sabendo que essa mesma pessoa saiu falando mal de você ou do seu salão como se a culpada da decisão fosse, se a culpa da decisão fosse sua. O mesmo acontece com todo tipo de serviço de transformação na imagem, né? Todo tipo de interferência na imagem tem esse risco. Mas é maior ainda esse risco quando a gente está falando de cabelo, porque o cabelo leva muito mais tempo para crescer e não só isso. O cabelo ele está relacionado à expressão da nossa identidade, né? A gente fala que o cabelo é a moldura do rosto e é verdade. Aliás, o cabelo é muito mais do que a moldura do rosto, né? O cabelo ele representa em parte quem a gente é, como a gente se expressa, né? E como as pessoas nos identificam através do nosso corpo físico, da nossa presença nos ambientes. Então, essa situação hipotética, né, que eu tô falando, ela chega para você, uma cliente com cabelo super comprido, e ela chega para você e pede uma transformação radical. Isso não é difícil, né? A gente vê muito, mulher principalmente, né, que tem esse desejo mais latente, né, e acabam chegando no salão pedindo esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço. E aí você aceita e você faz o seu trabalho, né? E como eu falei, no final dá errado. Como é que evita isso, né? Como é que eu faço para decodificar na cliente se de fato ela sabe o que ela está pedindo, né? Se de fato é o momento dela e mais do que você se proteger e se antecipar a uma situação desagradável como essa que eu mencionei no início, é você prestar um serviço além, né? Eu sempre falo aqui sobre conexão emocional, eu sempre falo sobre um serviço de beleza que vá além do próprio da própria coisa manual, né? Além da própria técnica. Então, eu fico vendo os comentários, eu me atrapalho para variar. Então, é possível se antecipar e ao mesmo tempo entregar um trabalho de resultado, né? Conseguir ter um resultado positivo, evitar esse tipo de conflito, de atrito. E existe um superpoder para isso, né? Sim, existe e é para isso que você está aqui hoje. Fica até o final desse vídeo, que hoje é o seu dia. Hoje é o dia que você vai desenvolver essa habilidade, essa super habilidade de sim adivinhar se uma cliente está pronta ou não para aquilo que ela está te pedindo. No caso hoje eu vou usar o exemplo de um corte de cabelo radical, certo? Mas serve para todo tipo de mudança, todo tipo de alteração.
Eu fiz um passo a passo aqui direitinho para poder explicar para você exatamente, não deixar faltar nenhuma informação, certo? Então, quem fugiu da aula de biologia, hoje vai ser obrigada a estudar um pouquinho de biologia, coisa rápida, mas essencial para que você seja a profissional, a dona do salão do futuro. E o futuro é hoje, né, gente? Apesar de toda a situação caótica que a gente está vivendo no mundo, a gente não pode perder as esperanças de dias melhores. E a melhor maneira de você se preparar para o futuro é hoje, né? Você desenvolver habilidades, tendências de comportamento, abrir a sua mente para o novo e sair na frente, se destacar. Enquanto todo mundo estiver pensando em voltar a vida ao que era antes, você já está lá na frente, você já está trazendo o novo, né? Você não está em busca de manter o que era, né? A gente está olhando para frente, certo? E essa habilidade, esse superpoder é o que vai, entre outras coisas, trazer esse futuro. Acabei de ouvir que o amanhã é hoje. Sim, gente, o futuro é agora, é hoje. Você tem que plantar hoje. Se você ficar cabisbaixa, pensando nas coisas que você não é, nas coisas que você não tem, você não vai plantar o futuro, você não vai começar a se conectar com as coisas que estão lá na frente e que você pode se antecipar, né? Então vamos pensar positivo, não no sentido clichê, mas realmente pensar positivamente, né? De que as coisas podem sim ser melhores. Mas então vamos lá, não vamos fugir da aula de biologia, não. Aliás, cá entre nós, eu era bem ruim de biologia, viu? Quando eu prestei vestibular, eu acho que, graças a Deus, era vestibular para comunicação, porque se fosse para saúde, eu tava na roça. O que me garantiu, eu acredito, foi a redação, né? Porque senão... Então, eu já falei outras vezes, já falei em outros conteúdos, e hoje vou falar de novo, e amanhã vou falar de novo, e provavelmente vou falar sempre sobre o nosso cérebro. Sim. Ai, Bianca, eu sou cabeleireira, eu sou manicure, eu sou dona de salão, o que eu tenho que ficar estudando cérebro? Bom, você pode não estudar o cérebro, mas se você não souber as informações que eu vou te passar agora, você não vai poder desenvolver o superpoder e a habilidade de se antecipar aos desejos da sua cliente. Então, a gente vai ter que falar sobre o cérebro. E o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é subdividido em 3 partes, né? Em 3 regiões distintas, com funções diferentes. E a região que você vai mais me ouvir falar aqui é o sistema límbico. O sistema límbico é a região responsável pelos nossos comportamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. É também a região do cérebro que é responsável pelas nossas decisões. Sabe quando você fala assim, ai, segue seu coração? Basicamente você está falando, segue seu sistema límbico. É que seguir o coração é nosso jeito romântico, né? Porque imagina você falar, segue o seu sistema límbico, não é tão fofo quanto falar, siga seu coração, né? Mas o fato é que isso significa você falar exatamente dessa área do seu cérebro. E tem uma outra área do cérebro chamada de córtex pré-frontal ou neocórtex. Se você chegou aqui agora, fica tranquila, isso não é uma aula puramente de biologia. Sim, a gente vai falar sobre beleza, sim, a gente vai chegar lá no tema, no título dessa live, né, no título desse vídeo. Mas a gente está falando um pouquinho sobre como é que as pessoas funcionam, como é que a gente funciona, né? E o cérebro é que é responsável pelos nossos comportamentos, né? Pelas nossas decisões, né? Ações, reações. E aí, essa região chamada neocórtex é responsável pela parte cognitiva, ou seja, pelo nosso lado racional. Então, vamos imaginar aqui, eu falei que o nosso cérebro ele tem 3 regiões distintas, mas a gente vai focar nessas 2 principais, que é o sistema límbico e o neocórtex. A gente vai chamar o sistema límbico de cérebro emocional e o neocórtex a gente vai chamar de cérebro racional. E daí? E daí que essa parte do cérebro, que é o cérebro emocional, que controla, né, as nossas ações, que controla os nossos sentimentos, as nossas emoções,
ele não é dotado da linguagem. Quem vai ser responsável pela nossa linguagem é o neocórtex. Então, o que acontece? Para nós, seres humanos, é muito difícil expressar emoções em palavras. É uma dificuldade. Pensa assim, ó, você conheceu uma pessoa e você está amando essa pessoa. Essa explicação eu vi num livro que eu indico, chama Comece pelo Porquê. Então, o que acontece? Você vai falar sobre essa pessoa por quem você se apaixonou e que você hoje entende que ama. Quando você vai falar por que é que você se sente assim em relação à pessoa, você não vai conseguir racionalizar isso, você não vai conseguir expressar em palavras. Você só vai falar, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto completa, porque eu fico alegre. Você vai sempre usar palavras emocionais para explicar isso. Então você não vai ter condições de verbalizar exatamente como você se sente de uma forma que a sua razão consiga colocar em palavras. Olha que louco isso, né? E aí, quando a gente é solicitado em qualquer situação para expressar em palavras uma sensação, uma emoção, a gente tem dificuldade. Então, você imagina, trazendo para a nossa realidade, na área da beleza. A cliente está lá sentada na cadeira e ela chega para você com uma imagem, né? Uma foto no celular, no tablet, enfim, na época tinha, muitos anos atrás a gente usava revista, né? Mas vamos lá, ela já trouxe todos os prints, ela trouxe todas as fotos que ela salvou no Pinterest e ela chega para você com a dita imagem e fala para você, eu quero isso daqui. O que acontece? Essa imagem também transmite para nós, para o nosso cérebro, sensações e emoções. Quem vai fazer a leitura, né, das mensagens intrínsecas, nas mensagens contidas nessa imagem, é o nosso cérebro emocional. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir expressar e explicar para você o que ela quer realmente, com exatidão, né, e justificar essa decisão. Então, basicamente, o que você precisa fazer é acessar a área emocional dela, né? E daí, dessa área que, como eu falei antes, é desprovida de linguagem, né, de expressar-se através da linguagem, como é que você vai fazer isso? Né? O corpo, ele fala. Então, de algum modo, a pessoa vai expressar, eu vou expressar, você vai expressar, né? Se você assiste o canal do Ricardo Ventura no YouTube, que é o Não Minta Pra Mim, não é a mesma coisa que eu faço, tá? Eu não sei detectar se uma pessoa está mentindo ou não, mas basicamente o princípio é o mesmo. O que ele faz? Ele observa, né, através não só de microexpressões faciais, como ele fala, mas também através do gestual, né, do contexto, como é que essa pessoa está se comportando que demonstre, de repente, uma certa insegurança, um certo nervosismo, né, que você consiga captar ali nas minúcias, nos detalhes, se essa pessoa está sendo sincera ou não, né? A mesma coisa acontece quando alguém vai explicar para você o que ela quer, que mudança que ela deseja. Ela vai ter dificuldade, mas o corpo dela vai acabar expressando isso. E como? Nós vamos chegar lá. Em todas as nossas decisões, mesmo em coisas simples, como uma mudança no seu cabelo, no corte de cabelo, quando a gente sente, lembra do cérebro emocional, né? Então, quando a gente sente que essa é a melhor decisão a ser tomada, a gente tem dificuldade de explicar essa decisão. Então, aqui fica a primeira dica para você. Não fica forçando a barra, né? Tentando investigar uma coisa muito desagradável. Eu ia até falar isso no final, mas eu acho que cabe agora. Que a pessoa pedir para você, isso já aconteceu comigo como cliente, e é extremamente desagradável. Você chega com uma decisão tomada e aí o profissional passa a questionar a sua decisão, querendo fazer você mudar de ideia ou te vender um outro serviço que não é exatamente aquilo que você está pedindo. Então, quando a cliente, vamos chamar essa de cliente radical, né? Quando essa cliente que quer uma transformação radical chegar, você não pode cometer o erro de ficar investigando, fazendo perguntas inconvenientes para essa pessoa sobre a decisão que ela está tomando. Primeiro porque ela vai ter dificuldade de explicar. Se ela sente que isso é o certo, ela simplesmente vai querer fazer, né? E aí, você não pode ser aquele tipo chato,
né? Aquela pessoa desagradável que fica, mas meu Deus, ai, mas tem certeza? Mas por que você vai fazer isso? Ai, mas seu cabelo é lindo, não corta. Ah, gente, que coisa antiquada, né? Não é legal. Nosso papel não é ficar forçando barra, nosso papel é de fato entender o que a pessoa está querendo dizer e fazer exatamente o que ela quer, o que ela precisa, né? Não é o que ela quer, é o que ela precisa. Porque nem sempre a gente sabe o que a gente precisa. A gente sabe o que a gente quer, mas não sabe o que a gente precisa. Então, um profissional maduro e que sabe se antecipar e que tem esse superpoder é uma pessoa que não vai ficar forçando a barra. Né? Aquela conversa furada. O que acontece? Muitas das nossas decisões, a gente, né, das nossas escolhas, a gente usa a palavra sentir. Ah, eu senti que era o certo. Ah, eu não tive paz, eu senti que isso não ia ser legal. Presta atenção nisso. Ai, não sei, eu tava me sentindo assim e daí eu fui lá e fiz. Ah, depois que eu fiz eu fiquei me sentindo muito mais ou muito menos. Mas é sempre sentir, né? Esse é o verbo que a gente usa. Quando você sente que quando a decisão é uma coisa que vem de dentro, o corpo confirma. A sua cliente, quando ela realmente está decidida e essa decisão vem do coração, lembrando, né? O que a gente chama de coração aqui? E aí, ela vai precisar que você ajude nessa jornada, né? E aí eu anotei aqui, olha só. O nosso sistema límbico é tão poderoso a ponto de acionar comportamentos que às vezes contradizem a nossa compreensão racional e analítica da situação. Ou seja, pode ser que eu diga que quero uma coisa usando a razão. Eu tenho razões para querer fazer isso. Porém, lá no fundo do coração, não é bem essa a verdade. Então, existe um conflito, né? Se eu fico tentando racionalizar as minhas decisões, elas tendem a não ser tão boas, tão positivas. É como se você seguisse a sua intuição, sabe? Então, basicamente, seguir a intuição parece mais correto do que ficar tentando justificar. O Simon Sinek fala nesse livro, né, Comece pelo Porquê, que um psicólogo, um neurocientista, explicou o seguinte: como você fazer uma prova de múltiplas escolhas, se você fica pensando muito na resposta certa, é mais provável que você vá escolher a resposta errada. Mas se você seguir o seu instinto ou intuição, como queira chamar, vai ficar mais fácil e mais próximo de você tomar a decisão correta. Nossa, Bianca, que coisa louca! E o que isso tem a ver com a nossa realidade? Bom, tem a ver com a nossa realidade é que a nossa capacidade de verbalizar as razões pelas quais a gente quer alguma coisa podem não condizer com o que a gente quer de fato. Então, resumindo, pode ser que a cliente te peça uma coisa que não necessariamente é o que ela quer de verdade. Ela se convenceu de que aquilo era o certo a fazer, mas não necessariamente ela sente que é o certo a fazer. E pode ser que depois que você faça, ela se arrependa e ela vai se ressentir de você inconscientemente porque você foi cúmplice dela na má decisão. Olha que loucura, você ter esse superpoder de entender essa situação e essa condição do ser humano, né? E de simplesmente não passar por certas situações desagradáveis, como por exemplo perder uma cliente sem nem você saber o que aconteceu. Né? Ela vai embora chateada e você nem sabe o que houve. Porque nem sempre ela vai chorar e vai falar: ai, cortou demais, ai, não era isso que eu queria, né? Pode ser que ela vá embora quietinha, em silêncio, e depois é que ela vai manifestar, né, o desagrado. Então, vamos lá. De algum jeito, quando ela tiver tomado a decisão baseado na razão, nas razões que ela se convenceu que precisava fazer. Desculpa, gente, eu acabei lendo aqui. Afrombeng é o perfil, tá? A minha é muito aflorada, eu nunca sigo. Estou numa situação difícil por não ouvir a intuição. A gente tem isso, né? A gente às vezes não segue a intuição porque a gente vai tentar racionalizar. E quando a gente tenta racionalizar, a gente quer argumento que corrobore algo que a gente sente. Mas lembra da questão, né, do conflito entre o que eu sinto e o que eu acho que precisa ser feito, né? Eu fico tentando racionalizar. E aí, quando eu fico tentando criar argumentos para minha decisão, isso vai atrapalhando completamente o processo. E aí, às vezes, a gente se boicota, né?
Imagina? Então você imagina, né, nessa situação que a intuição é aflorada, mas você fica o tempo todo tentando abafar a intuição, né? E aí vai tentar decidir. Você imagina uma cliente na cadeira ali, querendo uma mudança, ela tá passando por algo, né? E aí ela acha que aquilo é que vai trazer a sensação que ela precisa. Mas vamos pra frente. Vamos pra prática, né? Como é que seria isso num exemplo exato para você guardar na sua cabeça? Digamos que você esteja diante de uma cliente que tem um cabelo super longo, que não é uma coisa difícil de encontrar no Brasil, né? Nós brasileiras, a grande maioria das mulheres brasileiras tem um apego muito grande com o cabelo e existe até esse estereótipo, né, de que nós somos mulheres sensuais e o cabelo ele representa isso, acaba representando isso de uma certa forma, né? Que é o cabelão cheio de ondas, né? Aquele cabelão sensual, ondulado, né? Bem Gisele Bündchen. A mulherada gosta muito. E aí chega exatamente essa cliente para você, com aquele cabelo maravilhoso, que você vê que ela leva tempo cuidando daquele cabelo, é um cabelo muito bem cuidado. Às vezes ela tem procedimentos químicos naquele cabelo e, por exemplo, ela tem mechas lindas, né? Hoje eu tava vendo uma amiga minha fazendo stories, eu até comentei com a minha mãe. Lu Mussalem, depois você vê, se você assistir esse vídeo, se você entrar online, eu tava falando de você. Seu cabelo tá maravilhoso. Que loiro impecável, que coisa linda, brilhoso, sabe? Aquele brilho espelhado, uma cor, um mel e aí vai clareando pras pontas. Lindo, impecável. E aí digamos que uma cliente como essa amiga, Lu, chega lá, senta na cadeira e fala, corta tudo. Eu quero fazer um pixie, vou usar ele com gel e pode cortar, passa a tesoura que eu não quero mais esse cabelo. Aí você, né, se você for aquele mala do começo que eu falei, vai falar, imagina, não faz uma coisa dessa. Só que agora que você tem informação, você não vai fazer isso. Você vai conversar com ela. Ah, você gostaria de um corte curto? Aí ela te mostra uma fotinho lá da Flávia Alessandra. Eu quero esse cabelo da Flávia Alessandra, que eu nem sei se a Flávia Alessandra ainda tá de cabelo curto. E aí ela chega e fala pra você, quero esse pixie aqui da Flávia Alessandra. Bom, vamos lá. Será que ela quer mesmo? Só que você não vai falar isso pra ela. Será que você quer? Não. Você vai prestar atenção em como o corpo dela vai manifestar essa decisão. Será que vai ser compatível? Aquilo que ela verbaliza vai ser compatível com os gestos dela? Ela vai confirmar ou não? Se de fato essa é a decisão que ela quer tomar. Se de fato isso realmente está no coração dela. E aí ela vem e fala, né? E aí ela vem e fala isso pra você e o problema é que sem uma boa conversa, sem um atendimento mais próximo, pode ser que essa não seja uma boa decisão para ela, inclusive do ponto de vista psicológico. Vou explicar por quê. Porque cabelo também é psicologia. Olha só, eu falei para você de uma região do nosso cérebro que a gente chamou de cérebro emocional, né? Então, quando a gente é exposta a imagens, o que vai acontecer? Essas imagens vão evocar sentimentos e sensações em nós, através do nosso cérebro emocional, no que a gente chama de arquétipos, né? Toda imagem em si carrega arquétipos. Depois eu posso explicar para você sobre os arquétipos. Dá um Google aí sobre os arquétipos. Não agora, depois que a gente acabar. E aí vai evocar sentimentos e sensações que você vai assimilar sem ter condições de verbalizar. E aí o que vai acontecer? Isso vai criar uma alteração de comportamento, porque se a imagem ela tem um impacto no nosso cérebro emocional, isso significa que a gente vai ter um comportamento que vai reagir, né? Lembra que o cérebro emocional também é responsável pelos nossos comportamentos. Então você vai reagir de uma maneira positiva ou negativa a determinadas imagens, porque elas vão evocar sentimentos e sensações. Agora, imagina se essa imagem que eu tô falando é a sua no espelho, é a da cliente no espelho. Então ela chega para você, pede essa transformação radical, porque ela viu uma foto que transmitiu uma mensagem para ela e ela entende que é essa mensagem que ela quer também para a vida dela, só que ela não sabe disso, né? Isso é a gente que sabe. E aí, posta um resumo no seu feed sobre os arquétipos. Tá bom, vou fazer um post, legal. Farei um post sobre os arquétipos do Jung, tá bom? Fiquem frias. E aí, o que acontece? Imagina que
a nossa própria imagem, né? Ela vai evocar esses mesmos sentimentos e sensações quando a gente está diante do espelho. Então, essa mudança radical que a cliente está pedindo para você vai interferir no comportamento dela também, no autoconceito dela. Ela vai passar a se enxergar de outra maneira. Então, pode ser positivo como pode ser negativo. É claro que a nossa função como profissional não é ficar julgando as motivações das pessoas, não é isso. Mas é sempre apresentar para elas causas e consequências, para que elas tomem a melhor decisão. Então, eu falei isso numa outra live, acho que na última, se não me engano, e tem também no feed uma postagem sobre isso, sobre a gente ser o mestre, né? Aquela pessoa que auxilia na jornada do herói, né? A cliente é a heroína que está vivendo a própria jornada, né? E no que se refere à imagem dela, o nosso papel é orientar e direcionar ela na caminhada que é dela, não é nossa. É a nossa arte, o nosso talento, a nossa técnica à disposição do outro, né? Da outra, da jornada da pessoa, sem estresse, sem imposições, né? Nosso papel não é ficar querendo manipular as pessoas, pelo contrário, é ajudar as pessoas a se encontrarem de fato. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos falar aqui. O exemplo vai ser minha amiga Luciana e o cabelo loiro dela maravilhoso. E a Luciana passou por um momento na vida dela que ela quer cortar o cabelo e fazer um corte pixie. E você, como uma boa profissional, vai chegar e vai perguntar para ela: Luciana, você pode, né, me mostrar com os seus gestos como é que você gosta do seu cabelo? E aí, digamos que a Luciana seja afetiva, como a grande maioria das brasileiras. Eu acredito que 80% das brasileiras sejam afetivas em relação ao cabelo. O que você vai observar nela, né? Você vai perguntar para ela: você pode me mostrar como é que você gosta do seu cabelo? Como é que você costuma arrumar o seu cabelo? E o que ela vai fazer? Se ela for o tipo afetiva, como eu disse, ela vai arrumar o cabelo dela, faz de conta que meu cabelo tá solto, né? E ela vai... Se ela fizer isso aqui, né, o cabelo dela já é comprido, ela faz isso, ela gosta de ficar pegando na textura do cabelo, como se fosse uma coisa assim, um algodão, sabe, uma coisa macia, ou ela vai pegar o cabelo de leve e vai tirar para você poder mexer no cabelo dela. Ela tem uma delicadeza, ela tem um cuidado com esse cabelo, ou ela vai pegar esse cabelo, vai puxar para frente e vai arrumar ele nos ombros. Né? Provavelmente é uma pessoa que usa o cabelo ondulado, né? E o movimento dela vai ser sempre trazendo o cabelo para perto, né? Se ela fizer isso e disser para você: pode cortar, não corta. Simples assim, não corta, porque ela não está preparada. O que ela está querendo é exatamente a sensação que ela viu na imagem, no exemplo que eu falei da Flávia Alessandra. E aí ela entendeu que aquilo ia trazer a resposta que ela está buscando para uma outra situação emocional na vida dela, e que não necessariamente cortar o cabelo vai corresponder, vai resolver. Deixa eu ver só aqui. Tem muito cabeleireiro que quer mudar os nossos gostos de acordo com o que considera mais fácil para ele. E fica induzindo, enchendo o saco para sugerir, enchendo o saco sem sugerir e sim impondo. Infelizmente, isso é uma verdade. Grande maioria dos profissionais atua dessa forma, impondo, né? São raros os que têm conhecimento suficiente e uma mente aberta. Mais do que conhecimento é ter a mente aberta, né? Quando eu fico falando, repetindo de conexão emocional, nada mais é do que você ter essa empatia, né? Se você tem empatia, você vai sentir a energia da pessoa. Ainda que você não tenha exata habilidade para decodificar o gestual, o fato de você ser uma pessoa empática já vai te fazer perceber se a pessoa está confortável ou não com aquilo que ela está te pedindo, né? Então, uma maneira de você observar é essa que eu estou te falando. Normalmente, pessoas que quando você pergunta como é que você gostaria do seu cabelo hoje, ela vai ter um gestual apegado ao cabelo. Agora, você imagina que uma pessoa que faz um gesto desse é alguém que está querendo uma coisa para cima, né? Um corte para cima. Não condiz, né? Gente, é assim. Esse é um conhecimento de anos de estudo que eu tô tentando falar para você em 40 minutos de live, tá bom? Mas não se preocupa, porque fatalmente a gente vai voltar nesses temas, nesses assuntos.
Até porque eu tô falando de um perfil, né? Eu tô falando do estilo afetiva, mas existem outros 5 estilos de clientes que você precisa decodificar quando quer saber se ela tá pronta ou não. Então, para cada perfil existe um gesto diferente, né? E foi assim, inclusive, que eu decidi, fazendo essa autoanálise, né? Eu fiz esse teste comigo mesma. Foi assim que eu descobri qual era o tipo de textura de cabelo que eu queria e parei de fazer progressiva. Olha que interessante. Foi a partir daí que eu entendi por que eu estava insatisfeita com o meu cabelo e não sabia explicar exatamente por quê e não sabia explicar exatamente o que é que eu queria. Mas foi através desse gestual que eu entendi que estava na hora de parar com a progressiva, porque o cabelo liso, muito lisinho, não condizia com a minha energia. Então foi aí que eu comecei a alterar a minha imagem. Hoje eu até uso o cabelo com chapinha, mas ele tem um volume diferente quando você passa a chapinha sem ter progressiva, porque a progressiva o cabelo fica tão retinho, né? E eu gosto de movimento e de um certo volume. E aí, quando eu passo a chapinha no cabelo texturizado, né, eu seco ele, estico, daí depois eu faço a chapinha, ele dá uma armadinha. Aí condiz mais com a minha energia e com a mensagem que eu quero transmitir. Então, essa cliente, além de tudo, ela vai ser uma pessoa mais melindrosa, né, mais sensual, o gestual dela, ela é mais preocupada com o corpo, né? Ela sente mais o ambiente, mas ela tá mais voltada para dentro de si, né? E se ela fizer esse gestual que eu te falei agora, né? Não corta o cabelo dela e eu vou te explicar como é que você vai reagir, né? Como é que você vai fazer, porque talvez ela insista e aí vai parecer que você tá sendo exatamente como esse no comentário, né? Ah, fica impondo, ao invés de sugerir, fica querendo fazer as coisas do jeito dele, não sei o quê. Então, você vai ter também um jeito de comunicar, de se comunicar com ela e de falar com ela. Se é isso mesmo, cá entre nós, né? Se é isso mesmo que ela quer. Mas você não vai chegar e perguntar, é isso mesmo que você quer? Tem todo um jeito, né? Tem toda uma maneira. Sim, a live fica salva, tá bom? Tem gente perguntando aqui se fica salva. Fica. E fica editada, bonitinho, no meu canal do YouTube, tá bom? O link pro canal do YouTube tá na bio. E aí, se a pessoa não estiver pronta, não faça. Simplesmente não faça, né? Você não precisa impor nada. Ah, mas eu preciso fechar a agenda desse dia, eu tô com faturamento fraco, né? Eu preciso dessa cliente para poder fechar o faturamento, fechar a agenda, né? E aí o que vai acontecer? Você pode até fechar esse valor que você precisa no dia. O problema é que ela não vai voltar. Então, você pode sim criar um relacionamento. É isso que eu sempre falo. Se você presta um serviço que vai além, essa pessoa vai virar uma fã e vai te recomendar. Porque ela vai entender que você está preocupado com ela e não com o seu faturamento, certo? Então, essa pessoa afetiva, digamos que ela fique, né, essa personagem afetiva, digamos que ela insista muito, você vai responder com cordialidade e delicadeza, sabe? Eu entendo, né? Digamos que ela tenha comentado alguma coisa. Ai, porque eu acabei de me divorciar, ou eu estou me separando, ou ai, eu tô apaixonada, acabei de conhecer um cara maravilhoso e nossa, eu tô muito feliz e eu quero largar minha velha imagem e agora sim eu quero me sentir mais eu. Ok, ou depois de anos trabalhando em uma empresa, né, parte da personalidade da pessoa, da identidade dela tá ligada àquela empresa onde ela serviu durante anos, né, e aí ela chega pra você e pede, aí você vai falar, então, eu falei da Luciana, né, digamos então, Luciana, eu entendo, né, que você agora tá apaixonada, que você tá num novo relacionamento, mas essa é uma mudança bem radical, e para ter certeza de que você tá preparada, eu notei pelos seus gestos que você tem um pouco de apego ao comprimento do seu cabelo. Então, que tal se a gente reagendar para a próxima semana, ou para o final de semana, ou para daqui a alguns dias, que assim você tem mais tempo de pensar em relação a essa mudança, né? Imagina essa pessoa falar, oi? Como assim? Você está preocupada comigo? Né? E aí você vai falar, então, não, é porque eu analisei aqui, basicamente você pode me explicar por que você pega bastante aqui? Aí você vai trazendo ela, né? Pra quê? Pra ela entender também junto com você e processar essas sensações. Ela vai dizer,
É mesmo, gente, pensando bem, eu amo meu cabelo, né? E aí você traz ela pra essa decisão, não deixa a decisão só pra você, essa responsabilidade só pra você, né? É um projeto em que vocês duas vão trabalhar em conjunto. É porque você é a pessoa que domina a técnica e ela é a pessoa que vai carregar a imagem. Depois que ela saiu do salão, é a vida dela, né? Você não vai ter como se responsabilizar pelo comportamento, pelas reações e ações dessa pessoa. Então você trabalha em parceria, né? Então, pode ser também que ela não fale nada. Pode ser, né? Digamos que essa daí falou: eu tô me divorciando, acabei de me demitir. Mas e se ela não falar nada? E se ela não te contar qual que é o contexto? Dá pra fazer esse teste? Dá pra fazer essa aproximação? Claro que sim. Dá pra fazer essa aproximação. Você nem precisaria dessa informação, né, sobre essa mudança que ela tá querendo fazer. Você pode simplesmente explicar pra ela: olha, pelo que eu pude perceber, você tem bastante, e fala de novo, você tem bastante apego ao seu cabelo. Eu percebo que você tem um certo cuidado quando penteia, quando mexe, né? Você tem certeza? Aliás, você tem certeza não. Você quer fazer essa mudança hoje? Ou você prefere pensar mais um pouco e voltar outro dia? A diferença, né? Esquece se você tem certeza. Eu dei um fora. E não fica com aquela chatice: meu Deus, chama fulana, menina, olha isso aqui, ó, quer cortar o cabelo. Não, ué, você acredita? Aí fica constrangendo a pessoa. Eu já passei por isso, é muito chato, isso é desagradável. Menina do céu, olha. Aí fica aquele bafafá no salão e todo mundo comentando que a louca quer cortar aquele cabelão maravilhoso. Gente, para com isso, para de apego também. Deixa as pessoas serem elas, né? Às vezes o cabelo comprido tá tendo um impacto negativo na vida da pessoa e é o curto que vai resolver, se for o caso, né? Se for uma pessoa que realmente quer cortar o cabelo, se você confirmou, né? Ah, Bianca, então tá. E o contrário, como é que eu vou saber que essa pessoa realmente está preparada e quer fazer a mudança radical? Se ela quiser fazer a mudança radical de fato, a tendência não vai ser de aproximação. Pensa que o apego está na aproximação. E quando eu não quero, eu tento me livrar daquilo que me incomoda. Então, digamos que a pessoa quer cortar, né? Ela vai tirar esse cabelo da nuca, ela não vai trazer o cabelo, ela vai tirar esse cabelo sem cuidado. Talvez ela faça assim, talvez ela pegue o cabelo, né, o cabelo comprido e vai fazer assim para mostrar para você a altura que ela quer, ou ela vai fazer com a mão, né? Ela vai afastar o cabelo e vai fazer, ela vai tirar o cabelo com a mão e vai pôr a mão aqui e vai mostrar para você como é que ela quer. Ou ela vai tirar, enfim, é sempre de afastamento. Então, aproximação, eu tenho apego. Afastamento, eu tô pronta. Pode mandar ver, passa a faca, tira tudo, corta esse cabelo que eu tô pronta pra mudar, certo? E aí você vai ter certeza de que essa é a pessoa que tá mesmo querendo virar uma página, que quer ser independente, que agora quer ir pro mundo das ideias, quer liberar a mente, sabe? Quer ser vista de verdade, sem muleta, sem amarra social, ela quer viver, né? E aí você vai e passa a faca nela. Deixa eu ver aqui. Tô entendendo agora suas análises. Sim, quando a gente explica e põe os exemplos, fica mais fácil, né? Só que para chegar nesse nível, tem a ver com tudo que eu falo toda semana. Você precisa ter essa conexão, você precisa ter autoconhecimento, você precisa deixar de lado sua vaidade. Por mais que você tenha conta para pagar, você entender que é melhor você não fazer um serviço hoje, mas manter essa cliente impressionada. Meu Deus, essa profissional tá preocupada comigo, ela me entendeu, né? Ela me impediu de fazer uma loucura, ou ela aceitou a minha loucura e arrasou no meu cabelo. Era isso que eu queria, né? Imagina se chegar nesse nível. E aí, como eu disse, tem outros 5 perfis, a gente pode falar sobre eles depois. Mas é isso, gente. Cuidem das suas apegadas, né? Das suas clientes que não estão preparadas ainda, né? Prestem um serviço que vá além do convencional, né? E presta atenção na pessoa. Olha a pessoa quando ela entra, quando ela senta, né? Tem empatia. Não adianta nada. Hoje eu estava conversando com uma pessoa falando justamente sobre isso. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu pergunto para as pessoas como é a vida do ponto de vista do cliente. Que é justamente para entender muitas coisas que a gente faz errado quando está trabalhando. E eu acredito que um dos erros, eu fiz um vídeo falando sobre o maior de todos que eu acredito, que é a dona de salão que não se entende como líder e deixa, como dizem no Nordeste, deixa o cabaré pegando fogo. E o segundo erro,
é permitir que os profissionais do seu espaço, ou você mesma que é profissional e atua, não presta atenção nas pessoas, né? Não presta atenção. Um exemplo bobo que essa pessoa me falou hoje, que não suporta quando o cabeleireiro termina de fazer o trabalho e quer pentear o cabelo dela. Ela gosta de pentear o próprio cabelo, porque ela quer sentir como é que vai ser no dia a dia esse penteado, né? Esse novo corte. E aí uma coisa que você pode fazer e que parece muito bobo e muito simples, mas eu te garanto que vai resultar em algo grandioso na vida da cliente, é perguntar logo de pronto: como você costuma finalizar o seu cabelo? Como você cuida do seu cabelo no dia a dia? Como você gostaria que o seu cabelo estivesse penteado hoje? Isso cria uma conexão. Não é uma cabeça com cabelo que está chegando no seu espaço, não é um ser humano. Só que isso é um nível muito elevado e só vai conseguir atingir, né? Você só vai chegar nesse padrão de atendimento se você souber quem você é, por que você faz o que faz e entregar o seu melhor independente do perfil da sua cliente, tá bom? Então até a próxima, obrigado a todo mundo que ficou aqui hoje, foi ótimo, pude responder alguns comentários e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo!